Nesse vídeo de hoje eu vou te falar aqui quais são as principais diferenças entre contos e romances, se você ainda está em dúvida sobre qual gênero que você vai escolher escrever primeiro. Tem algumas pessoas que me perguntam, será que é melhor eu começar com conto, que é um pouco mais fácil, depois começar a escrever romances? Então eu vou te explicar aqui a diferença entre esses dois gêneros literários e qual que você deveria começar, qual que é melhor você começar escrevendo nesse momento. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino toda semana a escrever e publicar seu livro sem uma editora. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, vamos primeiro falar das diferenças técnicas na estrutura mesmo, tanto de contos quanto de romances. Primeiro eu quero explicar que romance, eu não tô falando de romance romântico, de casalzinho e tal, não é desse tipo de romance que eu tô falando. O romance, dentro da literatura, dentro da língua portuguesa, romance é um gênero literário, mas o romance é uma narrativa longa. Narrativa longa que é o que a gente chama comumente de, por exemplo, vou mostrar aqui, um livro com 200 e poucas páginas é um romance, tá? Então um conto, por exemplo, também é uma narrativa, tanto o conto quanto os livros grandes, assim, que esse é o tipo de romance, que é uma narrativa longa com mais desenvolvimento. O conto, ele é uma narrativa também tem início, meio e fim, da mesma forma que o romance, só que a diferença é que o conto é curto, é uma narrativa mais curta. Então é como se eu pegasse essa história e resumisse em 2 páginas. O ideal, assim, para um conto geralmente é até umas 10 páginas no máximo. Então é uma história que você pode contar da mesma forma que você escreveria um livro. Na verdade, não é da mesma forma que você escreveria um livro, porque a estrutura acaba sendo um pouquinho diferente. Por quê? O conto pode ter até umas 10 páginas, então ele não tem desenvolvimento muito grande. A estrutura narrativa de um conto não é muito extensa, não é muito complexa. Então é como se você quisesse contar uma história curta que acontece lá em 2 dias, o que aconteceu com o cara. E aí você tem lá o início, meio e fim que você vai descrever, mas sem muito desenvolvimento. Tem que planejar os personagens, tem que planejar o cenário, o contexto, o local da história, tudo tem que estar bem escrito. Mas quando você passa para um romance, para um livro maior, com maior desenvolvimento, qual que é a diferença? Que quando você tenta escrever um livro grande, um livro com, vamos supor, esse que eu mostrei meu aqui, que tem umas 250 páginas, você precisa de mais elementos. O conto é como se fosse um romance simplificado. Ele não tem muito desenvolvimento. No momento que você chega lá às suas 50 páginas, já não é mais um conto, tá? Você já está partindo para um desenvolvimento maior da história. Então, se for até umas 10 páginas, ainda é considerado um conto. E tem o problema também das pessoas que passam a quantidade de páginas de um conto, mas também não atingem a quantidade de páginas para virar um romance, se assim pode dizer, né? Na hora de publicar, sei lá, a pessoa escreveu só 100 páginas e não consegue, já escreveu a história toda em 100 páginas. Já é muito grande para ser um conto. Só que é legal você tentar ir pelo menos até umas 150 páginas para publicar o seu livro. E aí entra as dicas que eu vou te dar aqui hoje. Se você quer escrever um romance que não é uma narrativa curta, você quer escrever uma narrativa mais longa, com mais desenvolvimento, é muito importante você aplicar, por exemplo, primeiro estruturar toda a narrativa. Então primeiro você vai escolher qual das estruturas narrativas você vai seguir e começar a encaixar suas ideias, a sua história dentro dessa estrutura. E aí você começa no desenvolvimento, colocar a mão na massa ali, colocar em prática isso, escrever a história de fato. E na hora de você colocar isso em prática, na hora de você escrever de fato a história, não tá só planejado, é muito importante que você trabalhe no detalhamento da história, porque o detalhamento é o que deixa um pouco a história maior. E não só maior, mas também fica muito mais claro para o seu leitor tudo o que está acontecendo. Então você detalhar bem as cenas, os personagens, os locais, tudo que está acontecendo ali, o ambiente, a ambientação. É muito importante você ir descrevendo. E trabalhar bem essa estrutura narrativa, porque, por exemplo, vamos pegar uma estrutura narrativa de exemplo, Jornada do Herói. É muito difícil você ver um conto, por exemplo, que usa Jornada do Herói, porque a Jornada do Herói é dividida em 12 passos, em 3 atos de 12 passos, que você precisa desenvolver cada um deles. Você pega, por exemplo, um ato da Jornada do Herói, dá o quê? Uns 5, 6 capítulos de um livro. Se tem gente que trabalha um capítulo para cada um.
eu acho que isso dificulta um pouco você desenvolver mais a história, porque você não precisa fazer necessariamente um capítulo para cada parte da estrutura. Você pode desenvolver mais, tem essa liberdade para desenvolver mais se você quiser, que é o que eu geralmente faço. Eu pego uma parte da minha estrutura narrativa, desenvolvo lá uns 5 capítulos só com essa parte, que aí eu consigo aumentar o tamanho do meu livro, desenvolver melhor a história. Então tem algumas técnicas no desenvolvimento, na hora de colocar a escrita na prática mesmo, de você colocar a mão na massa para escrever o livro, que vão te ajudar a escrever uma narrativa maior. Essas são só algumas das dicas, mas o foco nosso aqui é mesmo entender a diferença entre contos e romances. E uma pergunta que sempre me fazem, que eu acho válido eu responder aqui para vocês também é: será que é melhor, se você é um autor iniciante, se você está começando agora, não tem muita experiência, começar escrevendo um conto, que essas narrativas mais curtas para pegar uma prática, assim, uma experiência, e só depois começar a escrever romances? Qual que é o problema disso? Por que eu não recomendo isso? Eu primeiro, já respondendo a pergunta, eu não recomendo que você faça isso. Por quê? Se o seu foco não é escrever contos, se você não quer publicar um livro de contos, porque quando você publica um romance, por exemplo, é um livro com história. Um conto, tem gente que faz o quê? Faz um livro cheio de vários contos dentro, contos separados, aleatórios, que não tem conexão nenhuma entre si, e publica um livro com vários contos dentro. Se não é esse o seu objetivo, publicar um livro de contos com várias historinhas, com várias narrativas ali dentro, então não comece fazendo contos, comece fazendo o que você de fato quer fazer. Porque tem gente que de fato quer escrever um conto, quer publicar um conto, sem problema nenhum. Agora, se esse não é seu foco, não é seu objetivo, já começa pegando prática no que você de fato quer fazer, que é escrever a narrativa mais longa, que é escrever um livro maior. Se é esse o seu objetivo, já começa com esse. Já começa pegando a prática no que você de fato vai aprimorar essa habilidade. Porque se você ficar se acostumando demais, se você começa com um conto para depois passar para o romance, você vai começar a se acostumar a não desenvolver muito bem seu livro, aliás, a história em si, você vai acostumar a escrever histórias curtas sem muito desenvolvimento, e talvez tenha até dificuldade em escrever um livro maior, porque você talvez tenha dificuldade no detalhamento das cenas, em descrever mais a história, porque você vai estar ali acostumado a escrever uma historinha completa de 10 páginas. Então isso talvez possa ser até um problema se você está pensando dessa forma. Então já fica aí a dica. Comenta aqui qual tipo de livro que você escreve, se você escreve contos, se você escreve um romance, se você escreve os dois. Deixe seu comentário aqui para mim, compartilhe esse vídeo também com seus amigos escritores e a gente se vê nos próximos vídeos.